E olha, com um aumento de 87% nos casos de Covid nos últimos 15 dias, o município de Nova Brasilândia do Oeste decretou lockdown. A decisão foi tomada pela administração municipal de Nova Brasilândia do Oeste após o avanço repentino do número de casos de Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o aumento foi de 87%, o que levou o estado a reclassificar o município na fase 1 do isolamento restritivo. Com 209 casos confirmados, sendo 62 ativos, o lockdown foi uma medida necessária, segundo a secretária municipal de saúde. Sim, a gente estava lá na fase 3 e foi diretamente reclassificado na fase 1, né? A explicação que tem para essa questão da gente ir da fase 3 para a fase 1 foi com o aumento dos casos, né? E aí a questão que o estado classifica por lotação de UTI. Como o nosso município não tem nenhuma UTI e as UTIs do estado já estão bem lotadas, então eles optam por a cidade que está com um número crescente, né, de casos, entrar em ter restrições, né? Não diria nenhum lockdown, né? Mas algumas restrições mesmo que a gente está sofrendo no nosso município em relação ao comércio. Apesar da versão mais rígida do distanciamento social, o movimento nas ruas da cidade está praticamente normal. Pelo decreto, várias atividades comerciais estão proibidas, assim como a circulação de pessoas. Comércio, a gente vê aqui, a gente tem tido bastante colaboração do comércio, os comerciantes estão bem conscientes, é poucos lugares que a gente tem problema, o que a gente vê mais é a população mesmo. O que falta é a conscientização da população, que as pessoas continuam fazendo aquele churrasquinho escondido, continua naquele joguinho de futebol clandestino por aí, que a gente sabe, a gente continua aglomerando na beira do Rio Branco, as cachoeiras. Inclusive a nossa equipe está tendo que, finais de semana que poderia estar descansando, está tendo que atuar nesses locais também. A determinação teve início na última sexta-feira e é válida por 8 dias. Eu sou contra por um lado, né? Porque se fosse no geral, assim, se o pessoal tivesse usando máscara, ou no caso, assim, nas linhas no domingo, o pessoal estão festando, estão se reunindo em festinha que a gente vê em todos os lugares, beira de Rio Branco. Então, se eles não fizessem lá, aí com os outros, eu concordava, mas do jeito que está aqui, prejudica os comércios, de um jeito ou de outro, você vê, está tudo fechado, o pessoal tudo sem máscara na rua aí, então eu sou contra. A minha opinião, eu acredito que se fosse para ter o lockdown, eles deviam fiscalizar, né? As beiras de rio, os bar, sei lá, as festinhas finais de semana, devia ser uma ordem para todo mundo. Já que não tem para todo mundo, então que deixa solto, que as pessoas se previnem como pode, fazer o quê? Né? Porque, por exemplo, assim, eu venho na rua porque eu estou precisando, hoje eu vim fazer exame, né? Então a gente está precisando, toma o máximo de cuidado. Mas outras pessoas não tomam, então a gente está correndo risco de pegar do mesmo jeito, ou aberto ou não, a gente vai contaminar com esse vírus da mesma forma. Olha, eu tenho que ser coerente. Eu digo aqui, em Porto Velho, fechar comércio não adianta nada, pelo contrário. Outro dia eu falei, 2 semanas depois do lockdown, explodiu aqui os casos de coronavírus. E 2 semanas depois da última fase 3 que nós tivemos, estava uma calmaria. Isso não vai ajudar também em Nova Brasilândia, não. Comércio fechado, isso é uma violência. Isso não vai resolver, pelo contrário. Uma loja, uma casa comercial tem os seus protocolos, há cuidados. O dono cuida, o gerente cuida, os funcionários cuidam. O maluquinho ou a maluquete que entra lá num mercado desse, num comércio desses, e faz coisa errada, é porque ele está fazendo desde a rua. E outra coisa e aí essa história se repete, quer dizer, em Brasilândia é assim, Ji-Paraná é assim, Ariquemes é assim, Cacoal é assim, Porto Velho também tem sido assim, Candeias do Jamari da mesma forma. São os banhos, são as aglomerações em festinhas, em churrascadas à noite. As pessoas andando na rua, como disse a repórter aí, as pessoas andando na rua, praticamente o movimento é o mesmo. Isso não tem nenhum problema. Não vai ser isso que vai contaminar a humanidade. O que contamina é a pessoa aí, como eu recebi uma denúncia na semana passada, as pessoas chegaram num banho, como nós temos aqui em Porto Velho, e as pessoas
em fila, mais ou menos umas 50 pessoas numa fila, ninguém usando máscara, todo mundo de roupa de banho, e a atendente lá fazendo os pratos, sem máscara, sem luva, sem nada. E onde é que está a autoridade policial nessa hora? Recebi hoje mais uma denúncia grave, gravíssima, de acontecimentos havidos ontem à noite, lá no Espaço Alternativo. É isso que faz com que o vírus ganhe corpo, que se infecte as pessoas, que essa gente que está por aí fazendo coisa errada vai para casa e leva o vírus para contaminar o pai, a mãe, a avó, o vô, a tia, o tio e assim por diante. É isso que rebenta. Agora, fechar o comércio é uma violência e, me desculpe, uma estupidez. Uma estupidez. Parece que fazem para dar uma satisfação, mas não resolve o problema. Pelo contrário, se cria outros problemas. E o próprio governador já disse que é contra isso também. Também já falou. O governador Marco Rocha já disse que é contra. Mas, sei lá como é que isso acontece. Aí fecha o comércio, cria um monte de problema, um monte de desempregados, uma quebradeira geral e o vírus saltitando nos banhos, nas festas, nas churrascadas, nos jogos de futebol. E muita autoridade sabe o que está acontecendo, onde está acontecendo e não faz nada.